Olá a todo mundo que acompanha nossas videoaulas sobre álgebra linear. Hoje, dando sequência ao assunto que Amanda Araújo iniciou, falaremos sobre as propriedades dos vetores no espaço Rn. O roteiro da nossa apresentação será primeiro expor algumas dessas propriedades, ter noções de como essas propriedades se aplicam para o espaço R2 e verificar como se checa a validade dessas propriedades no espaço vetorial Rn. Então vamos lá. Para números reais, nós já sabemos, todos nós conhecemos, algumas propriedades importantíssimas, que irão se estender também para nossos espaços vetoriais. R2, R3, e assim sucessivamente. A primeira propriedade nós conhecemos como a associatividade, nos diz que somar um número C a soma de dois números A e B é a mesma coisa que somar um número A a soma de dois números B e C. E isso sempre nos trará o mesmo resultado. Repetindo uma propriedade que nós já conhecemos e damos o nome de associatividade. A propriedade P2 nos diz que não importa a sequência em que uma soma binária é feita. Somar um número A mais B nos trará sempre o mesmo resultado do que somar um número B mais A. A propriedade P3 nos fala a respeito da existência de um elemento nulo nos reais. Esse elemento nulo seria aquele que, somado a qualquer número A, traria como resultado o próprio número A, o elemento que conhecemos como zero. A propriedade P4 afirma a existência de um número simétrico menos A ao número A. Ou seja, esse número simétrico, ao ser somado ao número A, nos daria como resultado o número nulo, o zero. Ou seja, dizemos que o A é o simétrico de menos A. A propriedade P5, conhecida como propriedade da distributividade, nos diz que o produto de A pela soma de B mais C é igual à soma dos produtos AB e AC. Propriedade também muito conhecida e muito utilizada na álgebra com números reais, e que também se estenderá para os vetores nos diversos espaços vetoriais. E uma propriedade bem simples, que nos fala sobre a existência de um elemento neutro na multiplicação. Esse elemento seria o elemento conhecido como número 1, no espaço dos números reais, conjunto dos números reais. Esse número 1, ao ser multiplicado pelo número A, nos retornaria o próprio número A. Então, vamos ver agora, ter agora noções de como essas propriedades funcionam no espaço R2. Nós temos dois vetores, x e y, pertencentes ao R2, ou seja, vetores com duas coordenadas cada, tais que, tomando como exemplo aqui o x igual ao vetor
1, 2. Essa é a notação que utilizaremos. Uma lista vertical das coordenadas do vetor. E o vetor y, 3, 4, também representado da mesma forma. Nós temos que somar o vetor x ao vetor y, ou seja, fazer o vetor 1, 2 mais o vetor 3, 4, nos dá como resultado, na primeira coordenada, a primeira coordenada do primeiro vetor, mais a primeira coordenada do segundo vetor, ou seja, 1 mais 3, e na segunda coordenada, a segunda coordenada do primeiro vetor somado à segunda coordenada do segundo vetor, ou seja, 2 mais 4. Isso resultaria no vetor 4 mais 6, apenas aplicando a soma simples aqui desses números reais em cada coordenada. Vamos verificar que esse resultado é o mesmo resultado de que se chama da soma de y mais x. Rapidamente podemos ver isso, vendo que o vetor y, vetor 3 e 4, e o vetor x, 1 e 2, é igual às primeiras coordenadas de ambos os vetores somadas e as segundas coordenadas de ambos os vetores somadas. Realizando essa soma aqui para cada coordenada, temos que a soma y mais x resulta no vetor 4 e 6. Ou seja, o mesmo resultado anterior, nos indicando já que essa propriedade vale para o espaço vetorial R2. Veremos agora a propriedade da associatividade, como utilizá-la no espaço R2, tomando como exemplo, além daqueles outros vetores x e y, o vetor z. Primeiro, vamos somar o vetor x mais y ao vetor z e ver qual resultado obtemos. Essa soma x mais y já obtivemos no slide anterior, deu um vetor de coordenadas 4 e 6. Somando esse vetor x mais y ao vetor z, que é o vetor 1 e 1, teremos um vetor de coordenadas 5 e 7. Esse é o mesmo resultado que obteremos se fizermos primeiro a soma de y e z e depois adicionarmos ela ao vetor x. A soma do vetor y e z será a primeira coordenada do vetor y, 3, mais a primeira coordenada do vetor z, 1, e a segunda coordenada do vetor y, 4, mais a segunda coordenada do vetor z, 1. Esse vetor aqui nos trará como resultado o vetor 4, 5. Somando esse vetor 4, 5 ao vetor x, teremos que o resultado será a soma simples das coordenadas desses vetores. 1 mais 4 na primeira coordenada e 2 mais 5 na segunda coordenada, que também nos trará como resultado o vetor 5 e 7, o mesmo resultado anterior. Além disso, no R2 também existe um elemento nulo, aquele que somado a qualquer vetor deste espaço vetorial que resulta no próprio vetor. Ou seja, se somarmos o x ao vetor nulo 0, que denotaremos por um 0 com a setinha em cima para diferenciá-lo do zero real, do zero em R1,
nos trará o próprio vetor x. Tomando o x como o exemplo já dado, teremos que as coordenadas de x são 1 e 2. Verificamos que o zero vetorial, que é o vetor em R2, tem coordenadas nulas. Teremos que essa soma dará 1 mais 0 na primeira coordenada e 2 mais 0 na segunda coordenada. Será igual ao próprio vetor x, vetor de coordenadas 1 e 2. De quebra, temos também a existência de um elemento menos x simétrico ao vetor x, que seria basicamente o simétrico de cada coordenada de x neste segundo vetor. Se nos números reais o simétrico de 1 é menos 1, então a primeira coordenada do vetor menos x será menos 1. A segunda coordenada do vetor menos x será menos 2. O que nos trará que o vetor 1, 2 somado ao seu simétrico, ou seja, na primeira coordenada 1 mais menos 1 e na segunda coordenada 2 mais menos 2, nos dará de resultado o vetor nulo. Ou seja, verificamos que existe um elemento menos x simétrico a x no R2. Agora, se tivermos um número alfa pertencente aos reais, tal que no exemplo faremos alfa igual a 2, nós temos que valerá também a propriedade da distributividade para o R2, levando em conta que o alfa seja real. Lembrando que esse alfa aqui não é um vetor. Esse alfa aqui é um coeficiente real que multiplica a soma vetorial x mais y. Iremos mostrar que, para os valores determinados, os valores do exemplo, alfa vezes o vetor x mais y é igual a alfa vezes o vetor x mais alfa vezes o vetor y. Temos então que, substituindo aqui os valores, 2 vezes o vetor x mais y é igual a 2 vezes esse vetor aqui, que é resultado da soma vetorial de x mais y. Ou seja, temos que essa multiplicação de 2 vezes esse primeiro vetor é 2 vezes 4 na primeira coordenada e 6 na segunda coordenada, que resultará no vetor 8, 12. Vamos ver que esse resultado coincide com o resultado de fazer essa multiplicação por cada vetor separadamente e somar cada um desses resultados. Ou seja, se fizermos 2 vezes o vetor x mais 2 vezes o vetor y, 2 vezes o vetor que tem como coordenadas 1, 2, mais 2 vezes o vetor que tem como coordenada 3, 4, teremos que o vetor 2, 4 mais o vetor 6, 8 é igual ao vetor 8, 12. O mesmo resultado que obtivemos na primeira passagem. Ou seja, vemos que para esses valores a propriedade da distributividade é válida. Então, vemos que iremos ver que facilmente podemos interpretar a validade dessas propriedades para um espaço vetorial onde os vetores são representados com n coordenadas. Imagine que tenhamos agora os vetores x e y pertencentes
ao espaço vetorial Rn. Veja que o vetor x é representado por n coordenadas, x1, x2 até xn, e que o vetor y é representado também em n coordenadas, a coordenada y1 até a coordenada yn. Daí, por exemplo, temos que a soma x mais y nos trará um vetor o qual as coordenadas são x1 mais y1, x2 mais y2 e assim sucessivamente até xn mais yn. E, pelas propriedades que nós conhecemos de números reais, cada soma individual dessas aqui pode ser representado de forma invertida. O x1 mais y1 pode ser representado como y1 mais x1. Guarda aquela propriedade que vimos no primeiro slide para números reais. E que o y2 somado ao x2 é a mesma coisa que o x2 somado ao y2. Então, podemos inverter cada uma dessas somas, teremos o mesmo resultado. Olhando então e comparando essa expressão com essa, vemos que da mesma forma que x mais y é igual a esse vetor, que esse vetor aqui é igual a y mais x. O que nos faz perceber que para o espaço vetorial Rn, x mais y é igual a y mais x. Como consequência disso, como consequência das operações serem feitas entre as coordenadas, e sabendo que as coordenadas são números reais, podemos fazer uma analogia e perceber que aquelas propriedades, dos números reais se estendem também para vetores no Rn. Ou seja, no fundo, ao somar dois vetores ou multiplicar um vetor por um escalar, nós estamos mexendo com suas coordenadas, são números reais. Então assim, cada uma daquelas propriedades pode ser verificadas para vetores no Rn. É um exercício legal que vocês podem praticar. Então, queria agradecer vocês assistirem essa aula e dizer que lá no PET estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida sobre o assunto e que muito conteúdo vem aí pela frente. Então, no final desse percurso de álgebra linear, vocês terão um bom material de referência para estudar. Valeu, gente!